Olá, turma! Bem, como o tema principal da nossa aula hoje é máscaras, você vai apenas ouvir minha voz. E enquanto eu explico tudo que me propus a explicar na aula de hoje, eu vou mostrando para vocês algumas máscaras, desde o período mais antigo que nós temos até as máscaras usadas nos dias de hoje. Também vou falar em seguida qual é a relação dessas máscaras com as artes cênicas e por que ela se tornou o símbolo maior do teatro. Em seguida, explicarei o uso delas nas mais diferentes culturas e linguagens artísticas, como história em quadrinhos e cinema, na representação de heróis diversos, que alguns, quando estão no meio da sociedade, usam máscaras e, ao atuar como herói, tiram a máscara, ou o inverso. Falarei também sobre os conceitos mais profundos da máscara, além de como elas podem ser produzidas e com quais os materiais. Vamos lá? O teatro é a arte que explora frequentemente a magia das máscaras. As máscaras, sem sombra de dúvida, é um dos mais representativos elementos de toda a história do teatro. E em todas as culturas são encontradas máscaras que produzem ou traduzem a essência da vida cultural do seu povo. A máscara, sem sombra de dúvida, é um dos elementos mais importantes da história do teatro. E em todas as culturas nós encontramos máscaras que traduzem a essência da vida cultural do seu povo. Diferente da máscara cotidiana, que busca ocultar e proteger, a máscara teatral revela a essência da persona representada, imprimindo aí então uma identidade específica e genuína de um personagem. Ao representar com uma máscara, o ator força o entendimento para elevar o personagem a uma dimensão teatral para além do cotidiano. Então ele compreende o que é verdadeiro personagem do teatro, inventando da vida e não personagem da vida. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Se não, vocês me perguntam. Bem, a máscara teatral está viva em cena por si só, no próprio teatro, pois os princípios básicos que regem a vida são fundamentalmente a arte teatral. A máscara é um arquétipo que propõe ao ator a criação de um estado, de um corpo, de uma emoção, de uma representação, de uma natureza e assim por diante. Então a máscara, ela exige do ator um pouco mais. E com isso, o uso da máscara como elemento cênico surgiu já lá na Grécia Antiga. Todos os anos, lá na Grécia Antiga, durante as festividades ao deus do teatro, vinho e fertilidade, que é o Dionísio, que eu falei na aula anterior, todos os anos, nas festividades a esse deus, quando os barris de vinho eram abertos, o povo fazia procissões a esse deus, em forma de agradecimento pela colheita da uva. E aí, nessa cerimônia, foi estabelecido, nos primeiros anos, nessa cerimônia foi estabelecido um festival da melhor imitação de um bode, que pelos registros foi a primeira vez que na Grécia Antiga alguém, usando uma carcaça do crânio de um bode, colocou sobre o rosto, levando para sua casa um belo bode como prêmio da melhor imitação que houve.
Com o passar dos anos, o uso da máscara passou a ser obrigatório nessas procissões a Dionísio. E dessas procissões a Dionísio, que eram as festas dionisíacas, passaram a haver as apresentações de tragédia nos espetáculos, nos prédios. E quando começou então a fazer as apresentações, primeiro dos coros, de 50, no mínimo 50 homens, todos estavam usando máscaras. E no desenvolvimento do teatro, todos ainda usavam máscaras. Durante todo o período da Grécia Antiga, todas as apresentações teatrais, o ator ele usava máscaras. Como as primeiras peças eram composições do gênero trágico, as primeiras máscaras construídas eram da conhecida máscara que a gente chama ela de tragédia. É o mesmo nome do gênero, mas o nome da máscara é tragédia. E assim que surgiu o gênero comédia, também surgiram máscaras com feições de riso, formando então as duas juntas, que a máscara com feições de riso também passou a ter o nome de comédia. Então as duas juntas, a máscara comédia e tragédia, as duas juntas formam então o símbolo maior do teatro. Inclusive você, quando for procurar um teatro prédio, um prédio de teatro, em qualquer lugar do mundo, vai estar sinalizado a direção do teatro ou aonde ele está, sempre com as duas máscaras, tragédia e comédia juntos, porque é o símbolo maior do teatro. Bem, voltando ao tema da aula. A máscara da tragédia era sempre usada quando a peça teatral tratava de temas referentes à natureza humana, bem como o desejo dos deuses em determinar como os homens tinham que viver. Já é diferente quando se usava as máscaras de comédia nas peças, porque eram sempre peças com um tom de crítica à política e também à sociedade, assim como a relação de deuses com os homens. Durante os espetáculos, ainda na Grécia Antiga, os atores trocavam de máscaras muitas vezes. Ele não precisava ficar com a mesma máscara do começo ao fim. E cada uma das máscaras representava uma emoção ou um estado em que o personagem se encontrava. Como eu falei na aula anterior, as mulheres da Grécia Antiga eram proibidas de atuar. Então, as máscaras femininas também eram usadas pelos homens, assim como as máscaras infantis femininas, de meninas, também eram usadas pelos homens. É importante ressaltar que o teatro grego era realizado a céu aberto. Os teatros eram construídos no encosto de uma montanha, onde era cavado o lugar onde ficava a arquibancada, e no pé da montanha era onde ficava o palco, com a estrutura de pedras de um lugar onde o ator poderia se reservar até o momento do espetáculo. Então, como esses espetáculos eram realizados a céu aberto e para um público numeroso que ocupava a arquibancada, as máscaras também elas tinham que ser muito grandes. E aí, no local da boca das máscaras, havia uma espécie de cone que permitia o ator ele propagar com mais força a sua voz. Como a máscara era muito grande, toda a estrutura do figurino também precisava acompanhar a proporcionalidade da máscara. Então tudo era maior, a roupa, eles subiam em plataformas, sapatos com mais ou menos 23 a 30 centímetros, para ficarem mais altos, e a vestimenta também será alargada.
Bom, já na era romana, como eles se apropriaram da cultura grega, eles também faziam uso das máscaras no teatro. Só que aí as máscaras no teatro, como lá em Roma se falava latim e não grego, eles passaram a chamar as máscaras de persona. Por isso que vocês sempre vão me ouvir falar de personagens, que vem aí da palavra persona. Então a máscara passou a ser chamada de personas ou larvas. Por que larvas? Porque larva é o bicho que vai originar um animal. Então ele vai sofrer uma mutação. E é esse o objetivo da máscara, provocar no ator uma mutação no ator, para que por meio da máscara o público entenda aquilo que está sendo apresentado a ele. É importante também lembrar que o elmo, aquela parte do rosto do soldado, também é considerado uma máscara, mas é uma classificação que nós colocamos como máscara de guerra. E no momento não é importante a gente falar sobre isso. Bem, continuando a falar sobre então a evolução da máscara de acordo com a história da humanidade. Bem, na Idade Média, a máscara passa a ser mais utilizada nas festas profanas. Elas deixam de fazer parte de um gênero específico que acontecia, um gênero teatral que acontecia no interior das igrejas, depois que as igrejas reconheceram nos atores o seu valor e chamaram eles de volta para o convívio eclesiástico. Então aí surgiu um gênero chamado mistérios, que fazia um relato das doutrinas da igreja. Aí nesse momento os atores não usavam máscaras, inclusive eram abomináveis as máscaras para o contexto religioso. Então as máscaras na Idade Média só eram usadas mesmo nas festas do povão, vamos dizer assim. Já na era do Renascimento, a máscara ela adquire uma nova perspectiva. No Renascimento, a nobreza dava várias festas. Aí, para que nas festas não houvesse uma diferenciação de classes sociais, elas criaram as festas de máscaras, para que pudessem então nivelar todos os convidados presentes, e aí não fosse identificado quem que era quem na festa. Então, festas essas que passaram a ter um nome de farsas, que um pouco depois tornou-se também um gênero teatral. Isso aí eu falo em um outro momento com vocês. Bom, aí depois ainda, na era do Renascimento, com a retomada do teatro popular, teatro oferecido em forma de contação de história, em toda a Europa surgiu um movimento chamado de Commedia dell'arte, que era um teatro popular que os atores faziam uso de máscaras com feições bem específicas dessas máscaras, dos personagens que eles estavam representando, e as máscaras já não cobriam mais todo o rosto. Ela deixava a parte bucal exposta para que o ator, nas suas carroças improvisadas, pudessem parar com as suas carroças em qualquer praça, montar ali, da carroça virava um palco, e ali eles então vestiam seus figurinos, usavam as máscaras, deixando a boca exposta, para que eles pudessem então ali fazer uso da elevação dos seus tons de voz, para que todas as pessoas que estavam pudessem aglomerar e aproximar, pudessem ouvir as suas apresentações.
É importante destacar que nesse período, nesse movimento, o ator ele é um artista, a gente chama ele de artista, porque ele era um ator de ser múltiplo, porque além de fazer os seus personagens, ele dançava, ele cantava, interpretava e também tocava algum instrumento. Características essas, gente, que é importante eu frisar, que por muitos anos era exigida de um ator. Até pouco tempo, artistas lá de Hollywood não passava pelas escolas de formação se não soubesse cantar com maestria, não soubesse pelo menos noções básicas da dança, porque ele não conseguia contratos. Não adiantava ele ter uma gama enorme na sua bagagem de possibilidades de atuação se ele não tivesse essas outras habilidades, dançar, cantar e por vezes até tocar algum instrumento. Aqui no Brasil também, por muitos anos, era exigido todas essas habilidades de um ator. Por isso que eu falo bastante que as artes cênicas é uma arte híbrida, porque ela perpassa por outras linguagens artísticas. Bom, vamos voltar ao tema da aula. As máscaras também esteve e ainda está presente nas apresentações teatrais do Ocidente. Perdoe-me, do Oriente. Lá no Japão, surgiu no século XIV o conhecido teatro nu. Lá não se faz apresentações teatrais sem máscara, até os dias de hoje. Um dos objetivos do uso da máscara é que a plateia não veja as características do ator. O ator ele precisa sair de cena, ele empresta seu corpo, sua voz, suas expressões para um personagem e quem fica no palco é o personagem, não é o ator. Isso na concepção oriental. Bom, em muitas outras culturas ditas primitivas, que eu não concordo com esse termo, mas nas culturas da África, algumas culturas da América Latina, enquanto povo Inca, descendentes do povo Inca, aqui Peru, Colômbia, também no Oceano Pacífico, as máscaras são usadas em cerimônias religiosas até os dias de hoje. Me recordo que eu estive no Peru há alguns anos atrás e eles faziam uma celebração lá ao Deus Sol, inclusive a moeda deles se chama Soli. E o sacerdote lá da cerimônia, ele usa máscara para fazer o ritual religioso. Bom, aqui no Brasil também não é diferente, viu, gente? Algumas tribos indígenas também fazem uso de máscaras para alguns rituais de cura, para espantar alguns maus espíritos, para celebrar casamentos. O sacerdote da tribo ele usa uma máscara. Para fazer ritos de passagem, os adultos usam máscara também, os ritos de passagem das crianças para a fase adulta. Em casamentos também é comum. Isso quando não usam máscara também eles pintam bastante o rosto e o corpo, né? Bom, outro momento atual que se usa máscara são em algumas festividades. Por exemplo, o carnaval, né? O carnaval, ele tem origem nas festas dionisíacas. A maioria das pessoas não tem conhecimento a respeito disso. Mas o símbolo maior do carnaval é exatamente o mesmo símbolo maior do teatro. São as duas máscaras. Inclusive, se você for pesquisar no Google, a qualquer momento, digite lá, máscaras. Vai aparecer máscaras teatrais, que você logo identifica como máscaras teatrais, ou máscaras de carnaval, que as duas estão bem relacionadas. Porque o carnaval, ele originou das festas dionisíacas, lá das procissões a Dionísio. Aí quando
os romanos aderiram à cultura grega, eles continuaram com as festas a Dionísio, só que aí passou o nome do deus, eles mudaram, né? Porque eles não falavam grego, eles falavam latim. Então eles mudaram o nome do deus de Dionísio para Baco. Mas eles continuaram a fazer essas festas a Baco, são os bacanais, conhecidos bacanais, são os festivais a Baco. E aí, no Império Romano, quando o Império Romano já dominava boa parte da Europa, um imperador chamado Constantino, ele se converteu ao cristianismo, e aí ele impôs o cristianismo como uma fé obrigatória em todo o Império Romano. E aí, para que as festas pagãs não deixassem de acontecer, elas foram transportadas e foram tidas como festas cristãs. Então eles mudaram o teor, mas os mesmos dias, os mesmos meses, as festas continuaram, mas mudou-se o nome das festas. E as festas dionisíacas, ou os bacanais, em Roma, passaram a ser chamadas de carnaval. E aí a igreja da época ensinou às pessoas que o carnaval, na sexta-feira de carnaval, era solto pelo mundo espiritual, alguns espíritos maus, e que as pessoas precisavam se conscientizar dos seus erros para que os demônios, no caso esses espíritos maus, não os achassem. E como na quarta-feira, logo após o carnaval, acontecia a cerimônia lá da quarta-feira de cinzas, em que as pessoas podem ir confessar os seus erros e buscar remissão pelos seus erros, então, como não havia como as pessoas se confessarem na sexta-feira e eles precisavam fugir dos espíritos maus, então a igreja orientou que usassem máscaras para, entre aspas, enganar os espíritos maus. E aí, na quarta-feira, quando os seus pecados fossem confessados, aí eles estariam protegidos. Bem, isso era o que eles ensinavam, tá? É só para vocês entenderem qual a relação da máscara na festa do carnaval aí. Bom, no cristianismo defende-se a ideia de que o carnaval ele é um período em que as pessoas precisavam se retirar para fazer uma autoanálise, reconhecer seus erros e aí na quarta-feira confessasse seus pecados e começasse então a quaresma, que são os 40 dias de jejum de carne vermelha, remetendo a Cristo, que aí 40 dias após a quarta-feira de cinza acontece exatamente a Páscoa, que faz referência à morte e à ressurreição de Cristo. Só para vocês entenderem aí a relação da festa de Baco com o carnaval, qual a misturaiada que eles fizeram aí. Por isso que se usa máscaras no carnaval. Bom, outra festa que usa máscara é a festa de Halloween. Essa festa de Halloween ela teve origem nos Estados Unidos, mas nos últimos anos parece estar dominando o mundo. E aí, como o mercado não quer deixar de lucrar com a venda de doces, fantasias, festas, bebidas e tudo mais, assim como no carnaval, logo em seguida, a festa do Halloween tem o dia de ação de graças, em que os homens podem ser remidos dos seus pecados e separar um dia de reunião familiar e regado a agradecimentos e orações durante todo o dia. Bem, eu não vou entrar nessa seara, que é extensa, até porque isso não é importante para nós. O importante é você saber o porquê do uso das máscaras. Nosso propósito é pesquisar a máscara enquanto linguagem.
sendo ela um objeto para o desenvolvimento do ator, sendo uma máscara teatral mesmo com expressões. Bom, a máscara teatral, ela exige que o ator permaneça em uma constante estado de presença mesmo, de entrega, encontrando nele mesmo, em suas pesquisas diárias, no seu corpo, as ferramentas necessárias para poder entregar um personagem, tanto enquanto expressão de corpo como em emoções. E a máscara, enquanto objeto, ou a máscara pintada ao rosto, ou mesmo a expressividade que um personagem exige, requer reeducação do ator sobre suas próprias expressividades. É um desenvolvimento que o ator precisa se permitir ter, desmitificando e quebrando seus vícios de expressão. Talvez você, como muitos, já tenha marcas de expressão. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. As marcas de expressão são expressões viciadas que você faz repetidas vezes, diariamente, em situações específicas. E aí o seu rosto se molda a essa expressão. Para que o seu corpo, entendendo que você faz tantas vezes aquela expressão, o seu corpo entende que precisa diminuir minimamente o exercício facial. Então ele desenvolve no seu rosto expressões viciadas que você tem, ou marcas de expressão, como se fala. E essas marcas de expressão, elas precisam ser removidas. Essas expressões viciadas em você precisam ser removidas. É a primeira bagagem performática que você precisa obter, é ajustar o seu corpo a diversas emoções, que podem requerer de você de qualquer personagem. Esse processo nós chamamos de psicofísico, porque você precisa começar a observar suas expressões automáticas em relação a alguma situação que gere em você alguma emoção específica. Então, você tem por tarefa o resto da semana, até a nossa próxima aula, identificar essas expressões em você. E atenção, por favor, não use o espelho, tá bom? Você tem que perceber em si mesmo essas expressões viciadas. E isso é o começo de um processo de reeducação. Como eu preciso que você faça esse processo de reeducação, rosto, corpo e emoções, nós vamos começar pelo rosto. Eu quero que você fique bastante atento ao seu rosto e às emoções. Esse processo vai exigir de você bastante atenção, vigilância constante no seu rosto e nas emoções que você está sentindo em cada momento. E aí você, percebendo o vício, tente desvencilhar dele, tente tirar esse vício. Volte ao rosto, seu rosto a um estado de neutralidade, ou seja, sem expressão. A expressão neutra é um ponto de partida sempre para o ator. Essa a reeducação que eu estou propondo para você vai permitir que você agir com liberdade dentro de uma gama enorme de possíveis personagens que lhe forem apresentados para fazer. Tudo dependerá de você. Eu estou te apontando o caminho, certo? Lembre-se, a máscara neutra não é uma personagem. Ela é a fonte de vida para todas as outras máscaras. Bom, e quando estou falando de máscaras, eu estou falando das que são objetos, das maquiagens que são feitas ou de expressões que você pode emprestar para qualquer personagem. Existe ainda uma variedade de máscaras, além da neutra. Eu gostaria de citá-las. Existem as máscaras geométricas, acho que vocês já viram aí em algumas imagens. São as ovais, triangulares ou retangulares e assim por diante. Elas cobrem o rosto todo. Não é ideal que
Não é ideal para os personagens que fazem uso de texto, tá? Elas são geométricas, elas cobrem o rosto todo, mas elas têm linhas de expressão definindo emoções. Bem, além das máscaras geométricas, nós temos as máscaras larvárias. Elas assumem fisionomias, lembram formas simplificadas da figura humana. Elas indicam um estado, como eu falei, de embrionário, como uma larva. Como uma larva se torna um bicho, essa é a proposta da máscara, ela levar o homem a fazer um personagem. Ela gera essa transformação. Assim que o ator ele põe a máscara, deve acontecer uma metamorfose no ator, tornando-se ele, então, a sua personagem. Bem, essas máscaras, elas também ocupam o rosto todo. Elas exigem um estado de silêncio da voz, mas você vai usar o corpo. Essas máscaras exigem que você use o corpo com maestria, porque no corpo vai estar impresso todas as suas emoções. Nós também temos a máscara expressiva. Ela também é uma máscara silenciosa, cobre o rosto todo. Ela tem uma feição mais bem elaborada, traduz uma fisionomia e uma característica do caráter, da personalidade do personagem. Elas são máscaras inteiras, mas elas fazem referência a algum tipo popular, bêbado, esses estereótipos mais específicos, que ao ver a gente já identifica um personagem. Então, bêbado, a gente já tem uma visão, a gente fala a palavra bêbado, a gente já tem um imaginário de como é a expressão de um bêbado. Uma prostituta, a gente já tem no imaginário uma feição de uma prostituta, de um espírito maligno, a gente já tem um imaginário de um espírito maligno e assim por diante. Bom, tem uma outra máscara que é a meia máscara. Bom, essas já são, nós chamamos de tipos fixos, Ela já deixa a região bucal livre, e aí então ela já proporciona ao ator emprestar a sua voz para o personagem. Claro, sempre usando de muita gestualidade, impregnando também no corpo as emoções. E aí então nós temos, para encerrar, a máscara acento. Essa máscara acento, ela tem alguma parte do rosto exagerada, nariz, testa, boca, enfim. Ela foi usada na comédia dell'arte, aquele período lá do Renascimento. Tem gente que fala diferente, fala comédia dell'arte, mas isso aí é a pronúncia portuguesa. Ela é uma palavra em latim, e ela deve ser expressa em latim, que era o movimento em que os artistas, eles com as suas carroças visitavam cidades por cidades, e ali eles faziam várias apresentações. Então eles precisavam da boca livre, porque eles precisavam fazer uso da voz. E aí, como eles usavam bem o tom cômico nas suas apresentações, eles impregnaram nessa máscara acento uma parte do rosto qualquer que esteja exagerado, testa, boca, nariz. Inclusive nesse período foi que surgiu os palhaços também, porque os palhaços, nós temos os palhaços com o uso da máscara, a menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. Bom,
Para fazer uso dessa máscara, o ator ele tem que trabalhar o seu lado mais genuíno. Ele vai ter que expor suas fragilidades. Ou então ele vai ter que dar vida a um personagem que se expõe ao ridículo. Como o caso de um personagem da comédia de Larty, é o Dr. Balanzoni. Depois vocês pesquisem, vocês vão ver aí esse personagem. Dele que surgiu aquela máscara do óculos com o bigode e o nariz grande. Ele é um doutor que na verdade não cura ninguém, porque ele mesmo é doente. Bom, as máscaras elas podem ser feitas basicamente de qualquer material moldável. Gesso, mármore, cobre, massa de modelar, argila, madeira, couro, látex e assim por diante. Bem, essa foi a nossa aula, espero que eu tenha sido a mais clara possível quanto ao essencial do que eu propus enquanto tema da aula. E qualquer dúvida em relação ao tema, vocês me questionem no grupo de WhatsApp. Até a próxima aula.